O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2, Retorno à Vida Corporal. Prelúdio do retorno. Entre a pergunta 330 até a pergunta 336. Pergunta 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de reencarnar? O momento que terão que reencarnar? A resposta dos espíritos é a seguinte: pressentem-na, como um cego sente o fogo do qual se aproxima. Reconhecem que devem retomar um corpo, como todos que devem morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá, A pergunta 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? A resposta é seguramente sim. Então, para nós encarnados, sabemos que um dia vamos morrer, então é necessário que façamos a nossa passagem de aqui do mundo de encarnados para o mundo espiritual, para o mundo errante. Já lá no mundo dos errantes, sabemos que temos a necessidade da reencarnação, da vinda para a vida terrestre, para a vida material, para se cumprir a justiça e a necessidade da reencarnação, o progresso do espírito. Pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Há os que nem sequer nela pensam, ou mesmo a compreendem. Depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao próprio futuro representa uma punição, Então, para alguns, até representa a reencarnação como uma punição, a vinda no mundo material, Vamos dizer assim, esse cárcere material, que assim consideram alguns espíritos, E para alguns espíritos, isso é uma divina providência, a reencarnação, a possibilidade de reencarnar e progredir. Pergunta 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento de sua reencarnação? Quer dizer, estamos lá no mundo dos espíritos aguardando a reencarnação, o momento certo para reencarnar, O corpo certo, os pais certos, as adequações corretas para podermos reencarnar. Será que nós podemos adiar isso aí, abreviar? Podemos retardar? A resposta é a seguinte: ele pode abreviá-lo, solicitando-o em suas preces. Pode também retardá-lo, se recua ante a prova, porque entre os espíritos há também os pusilânimes e os indiferentes, mas não o fazem impunemente. Sofrem como aquele que recusa o remédio que pode curá-lo, Então, a consequência desse retardar, sua reencarnação, acaba caindo como uma punição, e uma punição pelo quê? Pelo fato de necessidade da reencarnação e do seu progresso, A pergunta 333. Se um espírito se tivesse muito feliz numa condição mediana, entre os espíritos errantes, ou seja, lá no mundo dos errantes, e não ambicionasse, se elevar, poderia ele prolongar esse estado indefinidamente? Então nós temos lá a suposição de um espírito que está feliz na mediana situação que ele está, Está contente e bem com aquela situação.
E se ele prolongar, né, esse estado de querer reencarnar, né, ou seja, aguardar lá, nunca querer reencarnar, né, como é que fica? A resposta é não, indefinidamente, né? O progresso é uma necessidade que o espírito prova cedo ou tarde. É a necessidade da reencarnação. Todos devem elevar-se, pois é a destinação de todos os espíritos. Foram criados, lembramos aqui, de simples ignorantes, né? E estamos estagiando em cada reencarnação novo conhecimento, aprimoramento para podermos ascender a um espírito puro, né? Pergunta 334. A união da alma com um determinado corpo está predestinada ou é apenas no último momento que a escolha se faz? Então nós estamos para reencarnar. Então vemos ali um casal que vai gerar um filho. Então é para lá que vamos seguir? Ou vemos o outro ali, um casal também, né, mais rico, por exemplo. Vamos para aquele casal que vai gerar aquele filho? Ou o negócio é planejado mesmo? Como é que se dá essa situação? O espírito é sempre designado com antecedência. Então existe uma programação. Ao escolher a prova que deseja sofrer, pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, afinal de contas é Deus, conhece de antemão qual a alma se unirá a qual corpo. Pergunta 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual deva encarnar ou somente o gênero de vida que deve servir-lhe como prova? Então, por exemplo, a prova vem também se ele nascer como homem ou como mulher, né? Ou simplesmente alguma coisa que advenha contra aquele espírito, alguma dificuldade que venha como espírito, né? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo serão provas que o ajuda a evoluir, se vencer os obstáculos que encontra, mas a escolha não depende sempre desse espírito dele, né? Que poderá pedi-la, lógico, mas os irmãos responsáveis que cuidam das reencarnações dos indivíduos, né, obviamente, resumidamente, orientadas por Deus, sabem a cada situação de cada um, né? Pergunta 335A. O espírito poderá, no último momento, recusar o corpo escolhido? Quer dizer, ele recua diante daquele corpo que foi oferecido para ele reencarnar? Se o recusar, sofrerá mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Então as provas vêm, muitas vezes, por dificuldade daquele corpo definido, mas ele, com certeza, tentou, né, passar pelas provas. Contrapartida, este que fugiu das provas sofrerá as consequências, né, dessa questão. Pergunta 336. Poderá acontecer de um corpo que deve nascer não encontrar espírito para encarnar-se nele? Então, um corpo já definido, né, pelas leis materiais, obviamente, né, a conjunção entre um homem e uma mulher e a prova de um casal, né, a formação de um feto, poderia não encontrar, então, nenhum espírito que queira reencarnar naquele meio material, naquele corpo material? Deus proveria isso, quer dizer, supriria essa situação, né? A criança, quando deve nascer e viver, é sempre dotada de uma alma. Nada foi criado sem um propósito.
Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo, entre a pergunta 330 até a pergunta 336, Prelúdio do Retorno.